Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar as boas-vindas aqui neste canal que tem como intuito levar um aprofundamento nas Sagradas Escrituras. Se você quer realmente saber o que o texto quer dizer, você está no lugar certo. E hoje nós estamos diante de um texto que muitas pessoas não sabem como interpretar. É justamente o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21. É o texto no qual Jesus faz menção ao fermento dos fariseus e dos herodianos. Mas afinal de contas, o que é isso? O que isso significa? A partir da própria tradição do evangelista Marcos. Vamos compreender tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir que você possa deixar aqui a sua curtida, deixar aqui o seu comentário, deixar aqui também a sua sugestão de vídeo, não é? Temas, assuntos, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai encaixando dentro aqui do nosso cronograma de gravações, beleza? Então, conto com vocês. Além disso, é muito importante avisar, gente, o seguinte: no YouTube, muitas pessoas estão sendo, não sei nem como é que a gente pode falar isso, mas elas estão deixando de serem inscritas nos canais automaticamente. Então dá uma checada na sua inscrição e dá uma olhada também no sininho para a ativação das notificações. Última coisa mesmo. Eu recebi nesses últimos dias algumas pessoas perguntando se eu tenho algum material de estudo, de curso bíblico e assim por diante. Tenho sim, basta você entrar no site www.bibliaplay.com.br. Lá você vai encontrar um curso, não é, que eu tenho em relação a como é que você faz para ler a Bíblia e assim por diante. É um projeto de uma comunidade bíblica muito importante, tá bom? E se você quiser conhecer, entra lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos ao texto que diz assim: os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrai de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e ainda não compreendeis? Bom, pessoal, esse texto está alocado dentro de um momento muito importante do Evangelho de Marcos. Nós estamos chegando ao final da primeira parte do conjunto da obra marcana, ok? E é muito interessante porque esse texto ele vai justamente funcionar como uma passagem de transição. Por quê? Porque o material precedente, os temas que já foram tratados, eles vão ser colocados de algum modo dentro dessa passagem. Então, figuras, eventos, assuntos, como por exemplo, Herodes, que foi citado lá no capítulo 6, versículos 14 a 29, os fariseus, que ao longo da narrativa vão aparecendo. Nós destacamos aqui alguns textos nos quais isso ocorre, capítulo 7, versículo de 1 a 13,
capítulo 8, versículos de 11 a 13, capítulo 3, versículo 6 também, para voltar mais ainda. O tema também não é das duas multiplicações de pães que Jesus realiza dentro desse evangelho, uma no capítulo 6, versículos 30 a 44, e também a segunda no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Também esse texto vai retomar um dos temas que mais são presentes dentro de Marcos, que é a incompreensão dos discípulos, que ao longo do texto vai aparecendo, também o coração fechado deles e assim por diante, tá bom, pessoal? Então esse texto ele está colocado dentro justamente desse conjunto do texto de Marcos para fazer justamente a transição para o centro do evangelho e depois para o final do evangelho, tá bom? Bom, esse texto, há que se dizer também, ele é subdividido em 3 partes. A primeira parte, no capítulo 8, versículos 14 a 15, nós temos Jesus advertindo os discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Depois, no versículo 16, a confusão, tá bom? Os discípulos não entendem o que Jesus estava falando e eles acham que Jesus estava se referindo ao pão de verdade. E depois, por último, dos versículos 17 a 21, vem então o esclarecimento. Jesus faz diversas perguntas aos seus discípulos, não é? E aí Jesus então retoma as 2 multiplicações de pães que ele fez e encerra num ápice com uma pergunta para esses discípulos, que é a pergunta se eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava querendo dizer, tá bom? Então, está em jogo aqui tudo isso. Então, essa passagem ela é muito importante. E aí, pessoal, versículo 14, quando Jesus ele adverte, não é, os seus discípulos, pedindo cautela a eles, o versículo 14 começa assim: os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Aqui é um jogo interessante, pessoal. Se nós olharmos o que Marcos está dizendo, Marcos diz que eles tinham se esquecido de levar pães, mas tinham consigo apenas um pão dentro da barca. Ora, o que isso significa? Primeiro pães no plural, depois pão no singular. Aqui, pessoal, trata-se talvez do fato de que os discípulos tinham compreendido aquele envio missionário que Jesus tinha feito de uma forma um tanto equivocada. Quando, lá no capítulo 6, versículo 8, Jesus diz que os discípulos não deveriam levar mais do que apenas uma fatia de pão. Então, lá no capítulo 6, versículo 8 do Evangelho, né, Jesus ordena-lhes que não levem sequer pão. Né, sequer pão. Então, não é para levar nem alforje, nem dinheiro, nem nada, e sequer pão. Os discípulos talvez tivessem compreendido de forma errada e levaram um pão. Tá claro? Esse dado é muito interessante, o que demonstra, talvez aqui, que os discípulos não tivessem fé, porque não era para levar pão, ok? Eles levam um. Há alguns comentadores que acham que talvez aqui a referência no singular se deva pelo fato de ser algum tipo de antecipação do capítulo 14, no versículo 22, que é quando Jesus toma um pão. E Marcos faz justamente a afirmação de modo claro. É um pão que Jesus vai tomar lá na sua última ceia, e é esse pão que, sendo abençoado por ele, se torna o seu corpo. Então,
alguns autores vão comentar a partir dessa compreensão. Fato é que os discípulos não tinham entendido ainda, tá bom, o que Jesus era e o que Jesus era capaz de fazer, tá bom? E aí Jesus então faz a advertência, lá no versículo 15, prestai atenção e tomai cuidado. Aqui há um duplo imperativo, e esse tipo de duplo imperativo envolvendo sinônimos, expressões sinônimas, é típico justamente do estilo de Marcos. E isso serve para enfatizar. Neste momento, então, Jesus está alertando seus discípulos contra uma falta de compreensão, uma falta de discernimento que caracteriza os seus oponentes. Então, quando nós lemos, por exemplo, capítulo 4, versículos 24 e 25, isso aparece. Mas aqui nesse próprio texto, mais à frente, nos versículos 17 e 18. Então, Jesus está advertindo-os da falta de compreensão que os discípulos tiveram, tá bom? Tanto da identidade de Jesus, quanto, consequentemente, daquilo que ele tem poder de realizar. E aí ele usa a expressão, tomai cuidado com o fermento. Ora, vamos entender o que é isso. O fermento, pessoal, dentro do contexto bíblico da Páscoa judaica, simboliza justamente tudo aquilo que deveria ser removido, tirado de Israel, tá bom? E nesse sentido, ele se referiria muito possivelmente à passagem da aliança com o faraó para a aliança com Deus. Em outros termos, não é? O fermento era visto como simbolismo do Egito. Esse dado é muito interessante. Isso está referenciado lá em Êxodo, por exemplo, capítulo 12, versículos de 15 a 20, e Deuteronômio, capítulo 16, versículos 3 e 4. Então, esse sentido do fermento é justamente negativo. É muito interessante que esta compreensão do fermento, ela vai passar para o Novo Testamento com uma carga de corrupção moral. Então, Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, e também Gálatas, capítulo 5, versículo 9, trazem, não é, justamente essa conotação de uma corrupção moral. Agora, é bastante interessante que no universo greco-romano essa compreensão também estava presente. Quando nós lemos Plutarco, por exemplo, o grande autor, no livro Questões Romanas, lá no número 109 ele trabalha essa questão, e depois Pérsios, que é um autor também da época, no seu livro chamado Sátiras, ele trabalha essa mesma noção. O fermento é o símbolo dessa corrupção moral. Agora, aqui, Jesus alerta a respeito do fermento dos fariseus. Há aqui uma questão importante, tá? Dentro do texto do Evangelho de Marcos, nós não temos uma explanação muito clara sobre o que seria esse fermento, tá bom? Possivelmente seria a incompreensão daquilo que é Jesus, a sua missão e do que ele é capaz de fazer, como eu já fiz menção aqui dentro da nossa explicação, tá bom? Talvez isso tenha a ver com as objeções que os fariseus sempre colocaram em relação às ações de Jesus. Por exemplo, capítulo 2, versículo 16, versículo 18 e versículo 24, capítulo 3, versículos de 1 a 6, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Tá bom? Esse dado
talvez seja sustentado por isso. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque quando nós lemos o paralelo deste texto nos sinóticos, há uma variação aqui. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, é dito de forma clara o que é o fermento dos fariseus. É a hipocrisia. E em Mateus, tá bom? Quando nós lemos o texto de forma clara lá, o texto vai falar que no capítulo 16, versículo 6 e depois versículos 11 a 12, que o fermento dos fariseus, tá? É justamente o ensinamento deles. O que em grego é didaké, inclusive, é essa expressão que é utilizada. Então, nesse sentido, seria o conteúdo do pensamento dos fariseus. Em Marcos, isso não é tão claro. Tudo bem, pessoal? A possibilidade de compreensão é essa que eu falei aqui já para vocês anteriormente. Agora, um outro detalhe. Dentro do texto de Marcos, Jesus também se refere ao fermento de Herodes. O que seria esse fermento de Herodes? Esse fermento de Herodes seria justamente a não compreensão também de quem era Jesus. Por quê? No capítulo 6 de Marcos, versículos 14 a 16, vai aparecer justamente esta concepção. Ao mesmo tempo que também, lá no capítulo 3, versículo 6, nós temos justamente herodianos e fariseus, não é, tramando matar Jesus. Então, a incompreensão e a trama de morte talvez fosse esse fermento de Herodes aqui. Mas muito mais é possível que seja a incompreensão, porque os discípulos não tinham compreendido. Então, pelo contexto do texto de Marcos, muito embora ele não dê com todas as palavras nitidamente significado, ele aponta para essa ideia da incompreensão sobre quem é Jesus, que, aliás, é um tema muito presente dentro de todo o texto do Evangelho de Marcos, ok? Vale lembrar aqui o seguinte, que na tradição de Mateus não há fermento de Herodes, há fermento dos saduceus, tá bom? Há fermento dos saduceus e tem a ver também o fermento deles com o ensino desses, que são os que ficavam lá no templo, tá bom? Os saduceus. Bom, aí o versículo 16 traz a confusão que os discípulos fizeram com aquilo que Jesus estava dizendo. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Veja, os discípulos não compreenderam o que Jesus estava a dizer aqui. E aí, é muito interessante uma coisa que eu quero destacar aqui. Tá? Dentro da trama de Marcos, o narrador muitas vezes traz o pensamento privado dos personagens. Aquilo que eles pensavam a sós, às vezes dialogando entre si, Jesus não ouvindo, não é? Nós temos justamente isto aparecendo. É muito interessante. O narrador nos leva a esse pensamento mais íntimo. Capítulo 2, versículo 6 a 8 isso aparece. Capítulo 5, versículo 28. Capítulo 6, versículo 26. Capítulo 9, versículo 34. E capítulo 10, versículo 41. Ok? Então há uma incompreensão por parte dos discípulos. E Marcos trata esses discípulos com certa ironia aqui, tá bom? E essa técnica de usar a ironia para mostrar este não entendimento dos discípulos é algo, inclusive, que o próprio Evangelho de João também utiliza, tá bom? Quando justamente João quer mostrar, não é, um ensinamento espiritual mais profundo, uma verdade espiritual mais profunda de Jesus para os seus discípulos, tá bom?
Aí vem então o esclarecimento, a partir do versículo 17 até o 21. Jesus então percebeu e fez algumas perguntas. Por que discutir sobre a falta de pão? Não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Gente, coração endurecido. Essa é uma expressão muito presente lá atrás no Antigo Testamento, no ciclo do Êxodo, quando Deus realiza os seus sinais, demonstrando a sua presença e o seu poder, mas o faraó, lá do Egito, tinha o seu coração endurecido. Havia uma resistência aqui de aceitar o poder de Deus e o projeto de libertar o povo da escravidão. Então essa expressão é ligada ao faraó em Êxodo capítulo 10, versículo 1, versículo 20, versículo 27, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 8. Só que também essa expressão de coração duro, ela vai ser aplicada a Israel também. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 7, capítulo 11, versículo 19. Tá bom? E aqui, neste sentido, trata-se da incompreensão, da não abertura ao plano de Deus. Tá certo? É muito importante isso. Agora, um outro dado que eu destaco aqui é que essa expressão, vós tendes o coração endurecido, tá? É muito interessante quando a gente compreende qual é a forma verbal que aparece dentro da língua grega. Trata-se do particípio perfeito. João Cláudio, o que é isso aí? Vamos explicar. Trata-se de um tempo que aponta para um processo que se deu no passado, mas que continua no presente. Esse dado é muito interessante. Ou seja, o processo de dureza de coração dos discípulos foi progredindo até um estado de completude. E esse ponto é muito importante. Por que razão? Porque logo mais à frente, Jesus vai começar a revelar que tipo de Cristo ele é. E vai começar a ampliar a compreensão dos discípulos em relação a isso. Revelando por várias vezes, mais especificamente 3 vezes, que ele é o Cristo, mas que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer, não é, lá em Jerusalém. Então esse dado é muito interessante aqui. Tá? Há, portanto, um resultado de algo que foi se constituindo ao longo do tempo. Marcos quis justamente trazer esta compreensão a nós, leitores. E aí, então, vem o versículo 18. O versículo 18 é uma pergunta que, na realidade, é um eco daquilo que está presente tanto em Jeremias, capítulo 5, versículo 21, quanto em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Trata-se aqui, portanto, de Jesus retomando a profecia desses 2 grandes homens do Antigo Testamento, que acusavam o povo de não compreender a vontade de Deus. Percebe, então, que o que Marcos está querendo mostrar possivelmente é isso. Os discípulos não compreenderam o projeto de Jesus, não compreenderam a identidade do Mestre até agora. E aí vem então, não é, o versículo 19. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Não é? Quantos cestos eu recolhi? Vocês recolheram, ou melhor, o Senhor perguntou. Eles respondem 12. Aí vem o versículo 20, que vai retomar a segunda multiplicação dos pães e assim por diante. E o versículo 21,
Jesus disse: e ainda não compreendeis? Olha só, gente. Os discípulos, ao levarem um pão, não compreenderam o chamado que Jesus fez ao enviá-los, de que eles não precisavam se preocupar. Eles não precisavam levar nenhum pão. Eles tinham se esquecido de que Jesus fez uma multiplicação e eles recolheram de forma abundante os pães. Eles não estavam acreditando, portanto, que Jesus era o Messias e que ele tinha o poder de realizar mais vezes multiplicações e multiplicações. Os discípulos não tinham compreendido. E eles estavam, assim, se configurando como os fariseus, que também não tinham compreendido, que também não aceitavam Jesus como o Messias. Percebe o jogo que o texto quer trazer aqui? A pergunta que fica para você, que fica para mim é: nós estamos na desconfiança em relação ao poder de Deus em Jesus? Às vezes nós ainda estamos levando aquele pedacinho de pão escondido no barco e nos esquecemos de que o Senhor está do nosso lado. Muitas vezes não temos fé no Senhor. E aí? Você tem confiado de verdade em Deus? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã com um texto espetacular que nós vamos estudar. Beleza? Tchau!